Bom dia, irmãos. Quero deixar aqui o texto da minha devocional dessa manhã, no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Muito bem. A maioria de nós conhece a história de Moisés, desde a salvação da vida dele ali, da morte dos primogênitos, dos meninos, morando no palácio de Faraó, depois a sua fuga para o deserto, e nesse deserto ele recebe um chamado de Deus, uma missão para voltar ao Egito e interceder junto a Faraó para que Faraó libertasse o povo fosse ao deserto para adorar ao Senhor. E é isso que Moisés faz, depois de muito relutar, depois de argumentar que não teria condições de fazer isso. Moisés obedece, vai então e fala a Faraó. Faraó resiste a essa ideia, diz: olha, eu não conheço Deus nenhum que você está falando. Faraó redobra a carga de trabalho em cima do povo, não fornece a palha necessária para fazer os tijolos, mas exige a mesma produção. O povo sofre, os capatazes são açoitados porque não conseguem apresentar a mesma produtividade, são acusados de ociosos, e diante de toda a situação, o povo também já começa a reclamar dessa situação toda. Nos dois versículos que lemos aqui, Moisés então volta os olhos para Deus e traz algumas palavras que eu gostaria de destacar aqui. Primeira coisa, ele vai dizer: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Entenda bem, quem estava afligindo o povo era Faraó, aumentando a carga de trabalho, diminuindo os insumos necessários para fazer os tijolos, açoitando, batendo. Mas Moisés diz: por que afligiste? Outra coisa, ele vai dizer assim: tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ou seja, ele diz que Deus está afligindo e de que Deus não livrou o povo. Ou seja, naquele momento, Moisés está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor falhou naquilo que prometeu. O Senhor não livrou de maneira alguma o teu povo como disseste que ia livrar. Era um desabafo de Moisés diante de Deus, diante da situação que ele achou que talvez fosse menos dolorosa. E eu gostaria de trazer esse momento, essa palavra para as nossas vidas. Quantas vezes diante de uma luta, diante de uma aflição, talvez ainda que não tenhamos coragem de falar ao Senhor diretamente assim, ou verbalizar, ou desabafar dessa maneira, o nosso coração ainda pensa: por que Deus está fazendo isso? Por que Deus não me livra dessa situação como promete livrar? Por que as dores não são aliviadas? Por que a tribulação não passa? Tantas pessoas alegam dizendo: eu vejo na Bíblia que Deus age, que Deus faz, que Deus abençoa. E quando ela olha para a sua situação, ela se pergunta: e por que Deus não está fazendo isso agora? Primeira coisa, Moisés ele não tinha conhecimento do plano todo. Talvez se ele tivesse conhecimento do plano todo de Deus, ele não daria sequer um passo. Por quê? Porque mais à frente o povo ia reclamar de falta de carne, ia reclamar de falta de água, ia construir um bezerro para adorar, ia reclamar e recriminar no meio do deserto. Talvez Moisés, se conhecesse o plano todo, dissesse: não vou me envolver com isso.
Nós não conhecemos o dia de amanhã e, portanto, precisamos descansar em Deus. Precisamos descansar no Senhor que conhece todas as coisas. Isso é importante para nós. Deus sabe e conhece o melhor caminho para nós. O capítulo 6, versículo 1 é a resposta de Deus para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa o deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus é que sabe todas as coisas. Deus é que conhece a nossa vida. De toda forma, se você está num momento de dificuldade, de luta, não se volte contra Deus. Não se deixe vencer pela reclamação, recriminação, mas confie que Ele conhece todas as coisas. Nós não conhecemos. Louvamos ao Senhor, porque Ele conduz e Ele cuida, com mão poderosa. Vamos descansar nessa verdade. Às vezes o nosso coração se deixa levar, sim, para questionar, para se perguntar: onde está esse Deus Todo-Poderoso? Ele está presente e Ele está conduzindo a nossa vida, a nossa história e a sua história. Deus te abençoe, Deus te guarde e confie. Deus continua cuidando da sua vida. Senhor Deus, abençoe cada um que está ouvindo essa devocional, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Deus abençoe a todos.